Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Conexão. As restrições impostas pela pandemia foram muitas e elas também atingiram em cheio aquelas atividades que são consideradas atividades de extensão, extracurriculares. E aí, em muitos casos, o jeito também foi levar essas ações para o ambiente virtual. No Conexão de hoje, a gente vai conversar sobre a importância dessas atividades extracurriculares e de extensão para a formação dos estudantes, seja na educação básica, seja formação acadêmica. Vamos então conversar com os nossos convidados? Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, prazer tê-los aqui. Prazer também. Maravilha, maravilha, bem-vindos. Olha, só para a gente fazer a devida apresentação, a gente tem hoje aqui conosco o professor Luiz Felipe Lins, foi o educador do ano, ele é aqui do Rio de Janeiro, fez um projeto muito interessante, a gente vai saber disso daqui a pouquinho. Temos também a presença do professor Emerson Silva, que é professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é vinculado ao Departamento de Ciências Humanas e Linguagem, também tem uma iniciativa muito bacana que ele desenvolveu para o YouTube, a gente vai saber já já. Mais uma vez, obrigado, viu? É sempre bom ter os educadores aqui conversando com a gente no Conexão. Eu queria começar perguntando para o professor Luiz, você conseguiu engajar o seu trabalho, foi reconhecido, você conseguiu engajar os seus alunos, foi numa iniciativa anterior à pandemia, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, de maneira resumida, o que você propôs para os seus estudantes que os levou também para fora da sala de aula, para pesquisa, para conversar com outros atores. Como é que foi esse projeto? Esse projeto surgiu da expectativa das crianças, né? Assim, o conjunto habitacional estava sendo construído aqui próximo à escola e eu vi que isso causou um alvoroço. Assim, a garotada ficou bem animada de ter um conjunto habitacional novo, né, na escola. Aí, vindo para a escola, eu recebi aqueles panfletos que dão de anúncios, né, de apartamento, e daí eu vi que eu podia explorar muita matemática em cima daquilo ali. E aí eu cheguei em sala e perguntei para eles se eles já tinham visto uma planta de uma casa, a maioria não tinha visto. Eu mostrei para eles o que era uma planta e desafiei eles a construir em equipes, em grupos, uma casa planejada por eles. E eles começaram a colocar a mão na massa. Então, a gente foi fazer a planta da casa, eles fizeram cada um a planta da casa que eles estavam planejando, daí eu já utilizei um monte de instrumentos de geometria, de cálculos, de medidas, né, de razão, bastante conceitos, e eu comecei a instigá-los assim, e agora, qual vai ser quanto a gente gastaria para colocar piso nessa casa? E aí eu já consegui ensinar a área, a noção de área, de medidas, tudo nisso. E foi indo, fui indagando. E aí, agora e o custo para revestir isso? Aí eu falei, eu quero saber quanto gastaria de material. E a proposta é que eles visitassem lojas de material de construção do bairro, aqui do bairro, ou pela internet, e escolhessem os pisos que eles utilizariam. Eles podiam ter o auxílio de um pedreiro, ou de um arquiteto, de um engenheiro. E alguns chegaram para mim e falaram, professor, não é só piso, não. Tem argamassa, tem rejunte, tem espaçador. Me deram uma aula sobre espaçador, que o espaçador da cozinha tem que ser maior. E eles tinham que filmar, gravar, registrar e entregar um projeto de uma maquete, né? E eles fizeram um projeto da maquete da casa deles, do imóvel. Ensinei e incluí aí o uso de tecnologias, porque eu mostrei um pouquinho do AutoCAD, que faz plantas, né? Que trabalha com plantas. Alguns falaram, professor, por que o senhor não ensinou isso antes? Eu falei, porque senão vocês não teriam contato com os instrumentos de geometria. E ensinei eles a fazer planilhas de custo, né? Utilizando recursos computacionais. E eles gravaram e eles pensaram que teria uma avaliação no final. E a avaliação foi uma avaliação escrita, onde eles tinham que dizer as dificuldades que eles encontraram, as aprendizagens que eles tiveram e onde eles viram matemática. Eu queria que eles entendessem as habilidades que estavam sendo construídas. E esse material foi muito rico, né? Mas, assim, pelo que você está falando, foi muito além da matemática também, né? Eles tiveram que lidar com outros saberes, desenvolver outras competências que iam além do simples conhecimento da competência matemática, né? Eu acho que é isso, né? A gente pensar na matemática poderia se esgotar no momento, mas eu quero utilizar a matemática como uma ferramenta para que ele pense no mundo que ele está vivendo e que essa matemática faça sentido com a realidade que ele tenha. Então, é um olhar para a matemática que vai além da instrumentalização. É você fazer a conexão dessa matemática com o mundo, que é o que a base hoje ela fortalece muito isso, né? Que a gente faça essa conexão com a vida.
E nas redações deles, o que eu achei interessante foi isso. Alguns escreveram assim: como é difícil trabalhar em equipe. Eu aprendi a ceder as minhas opiniões, a ouvir mais o outro. E alguns que falavam assim: quanto é caro construir uma casa. Minha mãe, eu hoje entendo porque a gente mora numa casa tão pequena, eu e meus irmãos, e a gente não tem cada um seu quarto, porque é muito caro você conseguir construir. Então, isso é muito significativo. Eles terem um olhar, o olhar para o pai que era pedreiro. Alguns tinham vergonha. Eu tinha vergonha do meu pai ser pedreiro, eu não falava. E hoje eu reconheço que essa profissão tem um valor. Então, é você olhar além da matemática. É você olhar para uma ciência que ela é viva, que ela faz parte da vida deles e que quando ela tem significado, ela se torna transformadora. Né? Transformadora, e aí é quando a gente entende de fato que a educação é um processo de inclusão, né, do indivíduo na sociedade, do desenvolvimento de um olhar crítico, de uma autocompreensão. Né? Esse relato que você está fazendo aqui eu acho incrível, né? Como uma educação bem feita, ela realmente transforma, né, o ser humano. Isso. Eu queria agora perguntar para o Emerson, porque ele também fez um projeto que é muito interessante, que é um canal do YouTube, em que ele ensina a termos da língua iorubá, que é um idioma de origem africana, só que na linguagem de sinais, brasileira de sinais. Você fez uma adaptação, né, Emerson? Mais uma vez, aproveito para cumprimentar o professor Luiz. Parabéns, professor, pelo belíssimo trabalho desenvolvido. E mais ainda, a gente aplica todos esses trabalhos na prática, né, no dia a dia dos nossos discentes, e isso é muito importante. E para o nosso projeto de extensão Construindo Saber Edelamim são termos em Yorubá, ED, né, língua, Lamin, sinais. Então, Construindo Saber em Língua de Sinais é um projeto de extensão aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. É um projeto sem ônus. A gente tem aí parcerias, pessoas que acreditam na proposta de criação de léxico terminológico da língua iorubá para Libras, bem como termos afro-brasileiros. Então, o que me motivou a fazer a criação desse projeto de extensão foi um evento que eu participei em 2011, que é a conferência, a quarta conferência estadual de cultura da Bahia. E naquele período não tinha léxico, né? Não tinha sinais termos da língua iorubá para o ato da tradução e da interpretação. Eu, além de ser professor, atuo como tradutor-intérprete, e aí da língua de sinais. Então, naquele evento, começou a surgir termos em iorubá, termos afro-brasileiros, que eu falei, poxa, cadê os sinais desses termos? E nós, tradutores e intérpretes, nós necessitamos de léxico, porque sem léxico não há tradução, né? Não há interpretação. Então, na falta desses sinais, eu retorno para as minhas pesquisas, para o meu trabalho, para a universidade, com o intuito de criar um grupo e propor sinais termos da língua iorubá, sinais afro-brasileiros para as comunidades surdas, pensando na perspectiva de inclusão, pensando na perspectiva de um diálogo entre a educação básica e também o ensino superior, né, propondo discussão e, ao mesmo tempo, propor fomentos que permitam a discussão para as comunidades usuárias da língua de sinais, o processo de transmissão e de registros da história, da cultura afro-brasileira e africana. Axé. Força sagrada, força vital que emana da natureza. Também a comunidade do terreiro, origem ou raiz familiar. Poder, saudação. E é tão importante esse trabalho, né, Emerson? Porque você foi por esse viés da cultura africana, que é extremamente importante, né, para o nosso país. Existe, inclusive, a Lei 10.639 dizendo que a gente precisa ter contato com essa história ao longo da nossa caminhada, né, educacional. A gente sabe que essa lei não foi totalmente implementada, está longe de ser totalmente
implementada. Mas eu acho tão interessante essa iniciativa que você teve, porque realmente é uma carência para esse público, né? Você ter acesso a esses universos simbólicos. A gente sabe também, por exemplo, que no âmbito da ciência tem muita carência, né? Dessa tradução de termos científicos para a linguagem de sinais, e quando você traz essa visão dessa tradução do Iorubá, você está abrindo a porta de todo um universo simbólico cultural riquíssimo e que nos constitui também, né? Exatamente, Bernardo. Então, quando eu retorno, né, para essas pesquisas com relação ao léxico, eu faço um estado da arte, de quais os trabalhos que vinham sido desenvolvidos que contemplasse a utilização desse léxico. Então, eu faço uma pesquisa com dissertações, com teses e também acesso às redes sociais. E daí eu não encontro nenhum registro de pesquisas, de um trabalho, de uma proposta de sinais-termos. E então, o projeto de pesquisa e de extensão Construindo Saber de Lamin pela UESB é pioneiro no Brasil. E aí depois eu vou falar para vocês os resultados desse pioneirismo e como esse léxico ele atinge as comunidades sinalizantes da Libras e como as comunidades surdas, né, na qual elas usam a língua de sinais como a sua língua natural mesmo, né? Então, como a junção da lei 10.436/2002, bem como a lei que você já citou, que é a lei 10.639/2003, elas se dialogam. E como é importante para o acesso a conhecimentos, a reconhecimentos e aprendizagens das comunidades usuárias da Libras, dos profissionais da educação básica e também para nós professores e tradutores e intérpretes. Eri é uma energia de essência infantil que se manifesta nos filhos e filhas de santo através do transe, de fundamental importância nos ritos de iniciação. Bacana. A gente está conversando aqui, mas a gente também está mostrando um pouco do canal em que você desenvolve esses termos, esses léxicos, né, na linguagem de sinais. Mas no meio de tudo isso, no meio de todos esses desafios, nós tivemos a pandemia, né? E aí eu queria começar a ouvir um pouco, começar aqui pelo professor Luiz agora, como é que a pandemia desafiou essa possibilidade desses trabalhos extracurriculares? Houve algum tipo de adaptação? Como é que você substitui esse trabalho que você fazia com essas pesquisas fora da escola? Como é que faz isso agora? Então, Bernardo, olha só, com 25 anos dando aula, eu estou há 13 trabalhando com projetos. E, assim, a gente nunca esperava, nunca nem imaginei viver esse tempo de pandemia. Então, assim, a gente teve que se reinventar, eu acredito que a maioria dos professores desse país. No início foi traumático, assim, quando eu tive que colocar uma câmera aqui, comprei uma câmera, mudei o computador, melhorei. A minha primeira aula que eu dei para as crianças, eu acho que eu chorei, porque eu queria me atracar com a câmera. Não focava, aparecia uma luz no meio do quadro, só que as crianças, a garotada é muito tecnológica, né? Então, ao invés deles ficarem brincando com as minhas deficiências tecnológicas, eles começaram a me ajudar. Então, eles falaram assim, professor, o senhor baixou o manual da câmera? O manual da câmera? Então, vamos baixar junto. Aí eles foram me ensinando. Agora, pega um abajur, bota do lado. Eles deram uma aula também. E deram uma aula de como mexer com tecnologia. E como eu vou trabalhar com essas crianças de forma híbrida, né? E remoto. Porque o remoto não quer dizer que a gente está dando aula remoto que seja híbrido, né? Então, como é que eu vou trabalhar com essas crianças, passando coisas no quadro? Eles não iam aguentar, porque eles são motivados a trabalhar com projetos. E eu olhei dentro das orientações curriculares que eu tinha que trabalhar e tinha lá fluxograma e algoritmo. E eu fui fazer um pudim nessas panelas de pressão elétrica. E eu montei um fluxograma, ajustou a temperatura? Não, então volta, faz um looping, ajustar a temperatura. E eu apresentei para eles que aquilo era um fluxograma e gravei o vídeo do meu pudim. E lancei para eles um desafio, eles tinham que fazer uma guloseima junto com os pais, irem para a cozinha
e montar uma guloseima, filmar, montar um fluxograma e apresentar para a turma. Então, isso foi muito legal, porque eles falaram assim, minha mãe quase morreu, eu nunca cozinhei com a minha mãe, ela ficou apavorada de eu mexer. O problema é que eu não pude experimentar nem provar aquelas coisas gostosas que eles fizeram. Mas, assim, é você tentar adaptar para o ensino remoto uma forma diferenciada, porque não é ficar dando exercício, instrumentalizando. O próprio projeto, as crianças falaram da outra turma, a gente quer fazer a maquete, quer montar uma casa. Como é que eu vou adaptar o meu projeto para o ensino remoto? Então, eu comecei a mexer com a casa deles. Vamos fazer a planta da casa de vocês? Agora, a gente vai pensar quanto a gente gastaria para revestir o piso, para trocar o piso da casa de vocês. E eles fizeram pesquisas na internet. O ensino remoto, essas novas tecnologias que a gente teve acesso, vai ficar para sempre. Para mim foi maravilhoso, porque a gente tem crianças que às vezes ficam doentes, sofrem acidentes, elas ficam afastadas da escola. Então, esse canal de comunicação, com o uso dessas tecnologias, ela vai ser um ganho para mim imenso na educação, porque hoje vou conseguir atender as crianças na minha sala de aula, né, síncrona, e também de forma síncrona. Eles vão ter acesso a informações e a vídeos que eu posso postar em salas de aula, em ambientes virtuais. Então, para mim, isso é um ganho imenso, porque eu tenho mais uma tecnologia a meu favor, que talvez eu não tivesse a oportunidade de aprender. Se algum ganho, se a gente pode dizer que existe algum ganho com a pandemia, eu vejo esse como um grande ganho para a educação. A gente teve que se reinventar, né? E houve, evidentemente, um arco de aprendizado aí também, né? Você Sim. nem falou que no início tinha dificuldade com o equipamento, depois os alunos foram te ajudando, foi se habituando. A gente aprendeu muita coisa nesse período também, né? Nesse processo de adaptação. Eu aprendi muito, porque até eles falavam, o senhor já aprendeu a ler tutoriais? Coisa que eu não fazia, então tudo é muito explicativo, né? Então, assim, era um mundo que eu não tinha tanto acesso pela rotina que a gente tem como professor, corrigir trabalhos, a gente ficar muito preso. Então, assim, eu tinha acesso, mas eu nunca tinha pensado em como conectar, fazer essa conexão das tecnologias com a minha sala de aula. E eu vi que isso é maravilhoso, isso é possível, isso é fundamental, e isso vai ser essencial para a gente construir uma educação de qualidade daí para frente. Sem dúvida. E o Emerson, o seu projeto já era ali no YouTube, divulgando essa adaptação do Yorubá para a nossa linguagem de sinais. Ao longo dessa pandemia, que repercussão você observou? Você obteve um retorno do público? O que você observou? Não, aqui na nossa universidade, em pandemia, ela ficou parada, né? Paradas as ações, paradas os nossos trabalhos. Recentemente, nós retornamos às atividades de forma remota. Mas o período do projeto de pesquisa e de extensão na pandemia, ele precisava continuar. Então, eu tive que pensar uma outra proposta, um outro modelo para que nós dessemos continuidade ao trabalho, sabendo que nós temos prazos e aí de entrega de relatórios, enfim. Então, o que eu pensei, partindo da ideia que não tinha mais condições de ter encontros presenciais. O número passou a ser reduzido de participantes por conta do acesso à tecnologia, então acesso à internet, acesso a computadores e outras demandas pessoais de cada extensionista. Então, eu vou para as minhas redes sociais, então o Facebook e o Instagram do Axé Libras, para convidar pessoas de diversos lugares aí do Brasil para participar do nosso projeto de forma online. E então eu fiz uma ficha de inscrição para apresentar aí para as pessoas interessadas e posteriormente nós fizemos uma entrevista de perfil desses participantes para integrar ao nosso projeto de extensão. Posteriormente a isso, os extensionistas que foram selecionados e selecionadas
passamos a ter encontros online, né, por uma plataforma, e essa plataforma ela contribuiu muito para o nosso trabalho, porque a nossa proposta do projeto de extensão e de pesquisa, ela continuou, né, a dar muito certo, inclusive, porque extensionistas que eu não conhecia começaram a fazer parte do trabalho, a propor trabalhos com seus pares, então, na sua localidade. Então, o nosso projeto de extensão, o Bernardo, era uma forma restrita. Então, mesmo que nós temos o canal Axé Libras pelo YouTube, nós não tínhamos participantes de fora. E aí, com pessoas que puderam ter acesso a esse projeto de extensão como extensionista, eles conseguiem levar as nossas discussões, os nossos trabalhos para a sua localidade, né? E, inclusive, em tempos de pandemia, nós criamos um grupo no WhatsApp, que é um outro projeto que nasceu do projeto Construindo Saber pela Mim, do canal Axé Libras, que foi África em Mãos. Então, nós reunimos surdos, surdas, pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras no África em Mãos, que nós compartilhávamos os nossos trabalhos, recebíamos outras atividades para realizar. E, através da pandemia, nós conseguimos reunir tradutores e intérpretes do projeto de pesquisa e de extensão, e também do África em Mãos, para contribuir com as diversas lives que passaram a ter, diversos eventos, eventos internacionais, nacionais, de tradutores e intérpretes para fazer esse trabalho, sabendo que é um trabalho muito novo. Por quê? Porque nós utilizamos léxico afro-brasileiro e africano para Libras. Então, nem todos os tradutores e intérpretes, surdos e surdas, professores, ainda têm um acesso. Então, com isso, com o trabalho aí nas redes sociais, nós conseguimos fazer essa ampla divulgação. E, claro, as redes, elas vão interligando de uma forma muito rápida, que aí o futuro, né, a gente consegue fazer uma rede aí de apresentação do nosso trabalho. Então, ter esses tradutores e intérpretes de Libras com uma formação, e aí essa formação afro-brasileiras, oriundas de um projeto de extensão, contribui para a transmissão de conhecimentos para quem urge de conhecimento, que são as comunidades surdas. É através desse léxico que vai ocorrer as produções e registros da história, da cultura brasileira e africana, né, identidades para aquelas pessoas que nunca ouviram falar. Então, sempre na ideia da demonização, do racismo, do preconceito, da intolerância, né, do falar do negro, do falar da negra, do falar da religiosidade afro-brasileira e africana. Pois é, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. Eu imagino que para muita gente isso significou a possibilidade de ter uma participação e um envolvimento ainda maior nas práticas religiosas, né? No período, exatamente, Bernardo, no período que nós criamos o projeto de extensão e pesquisa, nós recebemos muitas portas na cara, inclusive de comunidades surdas, porque tinham medo de mostrar a sua fé, de mostrar o seu pertencimento, por conta de grupos majoritários, mesmo sendo surdos e surdas, né, que estão muito mais no papel de colonizar do que o abraçar. E hoje, através do projeto de pesquisa e de extensão, ver surdos e surdas, adeptos e adeptas à religiosidade afro-brasileira e africana, realmente é de extrema alegria. Ver surdos e surdas utilizando o léxico afro-brasileiro e africano na literatura surda, na literatura negra surda, são resultados que eu não imaginaria ter
né? Lives de tradutores e intérpretes utilizando o léxico na interpretação de bandas, né? de shows. É muito... É acesso, né? É liberdade, é empoderamento. São todos esses valores importantíssimos, né? Para quem pensa uma educação do futuro. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria já de cara parabenizar pelas iniciativas de vocês. E eu queria só lançar um desafio aqui. Eu queria que vocês falassem em uma palavra, o que esse período, o que vocês vão levar desse período e com essa possibilidade de continuar essas atividades no ambiente virtual que vocês desenvolvem, o que vocês vão levar desse período? Professor Luiz, pode ir. Em uma palavra? Uma palavra. Aprendizagens. Aprendizagem. O Emerson? Gratidão. Maravilha. E é com aprendizagem e gratidão que eu agradeço a participação de vocês aqui no Conexão. Voltem sempre com mais iniciativas, a gente está sempre de porta aberta, viu? Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Obrigado. Valeu. Parabéns, Emerson. Obrigado, professor Luiz. Parabéns. A você de casa, obrigado pela companhia também e até a próxima. Tchau.